Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 12 de agosto. Ministros do Supremo Tribunal Federal participam de lançamento do Anuário da Justiça Brasil 2020. A publicação destaca as mudanças em curso no judiciário brasileiro diante da epidemia do novo coronavírus e da profunda crise que abala o país. E você confere também. Supremo Tribunal Federal aprova a proposta orçamentária para 2021. STF inicia julgamento de ações que discutem correção monetária de créditos trabalhistas. Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, abre procedimento para apurar conduta de juíza que citou raça de réu em sentença. A gente começa o jornal de hoje com o lançamento do Anuário da Justiça Brasil 2020. Em sua 14ª edição, a publicação mostra como a pandemia afetou o judiciário brasileiro e como ele trabalhou para reverter os estragos, conter as ameaças e amenizar os prejuízos decorrentes tanto da doença quanto da crise econômica. Antes do evento, você confere um vídeo sobre o anuário, que é editado desde 2007 pela editora Conjur, com o apoio da Fundação Armando Álvares Penteado. O Anuário da Justiça Brasil chega à sua 14ª edição num dos momentos mais dramáticos da história da humanidade. A pandemia do novo coronavírus, por alguns instantes, nos fez pensar que não teríamos anuário esse ano. Mas aqui estamos, com 4 meses de atraso, mas há tempo de relatar o terremoto causado na Justiça pela calamidade. E o seu lançamento acontece agora, reunindo virtualmente as pessoas da justiça e do direito que sempre nos honraram com a presença nos anos passados. Olhando pelo retrovisor, a gente se dá conta que no começo era tudo muito diferente. O país, as pessoas, o judiciário e o próprio anuário eram outros quando a primeira edição veio à luz em 2007. Em 2008, o presidente da República era Lula, o presidente do Supremo era o ministro Gilmar Mendes, e as notícias sobre o judiciário só falavam de mensalão. Em 2020, o presidente da República é o anti-Lula, e o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, era o advogado-geral da União em 2007. Esta foi a razão de ser do anuário desde sua origem, retratar a evolução do sistema de justiça no Brasil. E parece ter alcançado o seu objetivo, como atesta o ministro Marco Aurélio. Termino com uma sentença já trânsita em julgado, contra a qual não cabe recurso. O anuário contribui para o almejado avanço cultural, quer considerado visual a plástica, quer considerado o conteúdo. O ministro Celso de Mello, que não é muito chegado a eventos sociais, jamais deixou de prestigiar o anuário. Eu costumo dizer que o anuário é, na verdade, a cara da justiça no Brasil. Eu tenho tido o privilégio de poder assistir a esses lançamentos desde o seu momento inicial, desde agosto de 2007, aqui no Supremo Tribunal Federal. Ao longo dos anos, o anuário foi dando crias. Já em 2009, surgiu o Anuário da Justiça de São Paulo, para revelar as entranhas do maior tribunal do mundo. Depois dele, vieram o Anuário do Rio de Janeiro, da Justiça Federal e o Yearbook, a versão em inglês do Anuário Brasil. E bem antes que a pandemia nos empurrasse para o mundo virtual, cada um deles ganhou sua versão digital. Desde 2007, o anuário presta contribuição inestimável à justiça brasileira. Um trabalho editorial primoroso que fomenta a reflexão e o debate democrático acerca dos rumos do Poder Judiciário brasileiro, contribuindo assim para o aperfeiçoamento da justiça no Brasil. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à solenidade de lançamento do 14º Anuário da Justiça Brasil.
O Supremo Tribunal Federal, a Fundação Armando Álvares Penteado e a revista Consultor Jurídico agradecem a todos que nos acompanham no lançamento virtual do Anuário da Justiça Brasil 2020. O Anuário da Justiça Brasil tem a tradição de fazer um raio-x da cúpula do Judiciário brasileiro, trazendo os perfis dos ministros, o modo de funcionamento das cortes e as principais decisões judiciais do ano que passou. Para a abertura desta solenidade, tem a palavra o diretor da revista Consultor Jurídico, senhor Márcio Chaer. Olá! Em nome dos organizadores deste encontro, eu agradeço a todas e a todos que nos acompanham nesta solenidade virtual. Aceitem as nossas boas-vindas. O Anuário da Justiça Brasil, que lançamos aqui, propõe-se a retratar o judiciário em ação, ano a ano, passo a passo. Em 2007, registrávamos a edição da primeira súmula vinculante. O STJ mudava seu entendimento a respeito da penhora da casa própria. O TSE determinava que o mandato pertence ao partido e não ao candidato. Em 2008, o Supremo declarava constitucional o uso de células-tronco para fins de pesquisa. O Diário Oficial da Justiça Eletrônico entrava no ar, substituindo o DO de papel. O TSE cassou o primeiro mandato de deputado por infidelidade partidária. Em 2009, o CNJ iniciava a política de metas de produtividade para o Judiciário. Foi o ano também em que o Supremo inaugurou seu canal no YouTube e no Twitter. O TSE liberava o uso da internet na campanha eleitoral e começou a confusão. 2010, o Supremo começa a receber processos eletrônicos. O STJ reconhece a possibilidade de adoção de criança por casal homossexual. Em 2011, na mesma linha, o Supremo equipara a união estável homoafetiva ao casamento entre homem e mulher. 2012, o Supremo dedica metade de suas sessões plenárias para o julgamento da ação penal 470, o apelidado mensalão. Deixam de tramitar processos físicos no STJ. Em decorrência do estrago feito pelo mensalão, o STF passaria a deslocar do plenário para as turmas a competência para julgar ações penais. Isso em 2014. Com isso, os julgamentos da Lava Jato foram desembocar na segunda turma. 2015, o STF, pela primeira vez na história, autoriza a prisão de um senador. E lá se vai Delcídio Amaral, do PT, para a cadeia. O presidente do STF, Ricardo Lewandowski, em 2016, preside o julgamento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O tribunal reconhece o direito da Receita de acessar dados bancários dos contribuintes. E o Supremo considera que a ordem judicial que suspendia o WhatsApp era inconstitucional e desproporcional. 2017, o STF reconhece que não é necessária a autorização da Assembleia Legislativa para abertura de ação penal contra governador e também que é válida a cobrança do Fundo Rural de produtor pessoa física. Decide também que as contribuições do PIS e da COFINS não entram na base de cálculo do ICMS. Em 2018, o STF sofre ataques massivos e cruéis nas redes sociais e o presidente Dias Toffoli abre inquérito para apurar as ameaças. O Supremo define que parlamentares só têm direito a foro especial se os fatos imputados ocorrerem durante o mandato e tiverem relação com o exercício da função. Foram essas mudanças que, ao longo do tempo, construíram e continuam construindo o pensamento jurídico e judicial brasileiro. Chegamos a 2019, que é o ano a que se dedica esta edição. Naturalmente, com a calamidade, os meses recentes acabaram por roubar toda a atenção do ano passado. Nesta edição, analisamos os esforços e o mutirão para superar a epidemia feroz que ameaça a todos. Sob os efeitos de uma outra pandemia, a do uso indevido dos dados de usuários na internet, que fez a fortuna e depois causou o fechamento da Cambridge Analytica. Os fatos relevantes desta quadra estão nas 326 páginas do anuário que passaremos a distribuir para todos que se cadastrarem na revista eletrônica Consultor Jurídico. Muito obrigado ao Supremo Tribunal Federal,
à Fundação Armando Álvares Penteado, a todos que colaboram com a produção dos anuários e a você, destinatário final do nosso trabalho. Com a palavra, a presidente do Conselho de Curadores da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, senhora Celita Procópio de Carvalho. Na pessoa do excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, saúdo a todas e a todos que nos acompanham nesta cerimônia virtual para lançar o Anuário da Justiça Brasil 2020. Pelo 14º ano consecutivo, a Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, instituição de ensino com mais de 7 décadas de existência e que tem como objetivo a harmonização das ações voltadas à educação e cultura, oferece sua contribuição ao estudo e ao acompanhamento judiciário brasileiro. Apresentamos essa publicação à sociedade e à comunidade jurídica, uma oportunidade excepcional e de grande importância para a nossa fundação, em especial para os nossos alunos de direito terem a oportunidade única de se manterem sempre atualizados sobre os assuntos relativos ao judiciário brasileiro, intensificando seu preparo para a vida profissional, objetivo primeiro da nossa instituição de ensino, que é hoje um dos principais promotores do intercâmbio educacional em nosso país. Ao serem escolhidos para liderar a administração do sistema de justiça brasileiro em 2018, os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux sabiam que enfrentariam desafios no transcurso da gestão. Só não imaginávamos que seriam tantos e tão amplos como os que afetaram e vêm a transformar nossa geração. Mas é diante dos reveses e desafios que descobrimos nossa capacidade de superar os grandes obstáculos. O judiciário não faltou com o país. O isolamento e a quarentena não impediram o funcionamento desse importante serviço público. Ao contrário, a magistratura atenuou o impacto da crise, adaptou-se e usou a lei do bom senso como antídoto para a calamidade pública. O anuário que aqui lançamos é prova de que o setor público, o privado e a academia podem e devem trabalhar juntos quando o escopo é o bem comum. Em suma, perto do fim da gestão do ministro Dias Toffoli à frente do STF, quero destacar a sua excelente gestão e o esforço em favor do equilíbrio e da sensatez. Ao mesmo tempo, desejamos ao seu sucessor, o ministro Luiz Fux, nossos melhores votos de sucesso e a certeza que o Supremo Tribunal Federal seguirá sendo o grande farol do país a iluminar caminhos e orientar o direito e a justiça, esse gênero de primeira necessidade para a democracia e para o desenvolvimento do nosso país. Obrigada. Ouviremos neste momento o pronunciamento do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli. É com satisfação que lançamos hoje a edição 2020 do Anuário da Justiça Brasil. Essa publicação que há vários anos promove a transparência e a publicidade acerca do profícuo trabalho do Poder Judiciário brasileiro. A edição desse ano é histórica, como espelha a imagem de sua capa. Todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal deliberando por meio de videoconferência. Essa imagem simboliza o empenho de todo o Poder Judiciário brasileiro em garantir a plena continuidade da atividade jurisdicional, mesmo em meio à maior pandemia dos últimos 100 anos. Seguimos exercendo com igual desvelo, prontidão e qualidade aquela que é a função precípua de todo magistrado: atender às demandas do cidadão brasileiro por justiça. E não são poucas as demandas da população brasileira nesse delicado período. O cidadão clama ainda mais por saúde, emprego, renda, moradia, segurança, alimentação, educação, dentre tantos outros direitos básicos e fundamentais, ameaçados em um contexto de grande fragilidade social. A sociedade brasileira anseia, sobretudo, por certezas e definições, um anseio que se reflete
na elevação da litigiosidade após a pandemia. Somente no Supremo Tribunal Federal ingressaram 4.192 processos relativos à pandemia, conforme os dados do painel de ações Covid-19, que monitora a judicialização do tema no Supremo. A Corte proferiu nada mais, nada menos do que 4.314 decisões relativas à emergência de saúde pública e seus reflexos sobre a sociedade. Digo às senhoras e aos senhores que o Poder Judiciário brasileiro tem respondido à altura do desafio que lhe é imposto nesse delicado momento da nossa história. O Judiciário, com o auxílio indispensável das instituições essenciais à justiça, está suavizando os inúmeros impactos sociais e econômicos de uma crise sem precedentes na história por meio da promoção da segurança jurídica e da efetividade dos direitos fundamentais. Nesse cenário, sobressai a atuação dos tribunais superiores na formulação das respostas às grandes questões jurídicas que emergem à pandemia. As teses que irradiam de nossas cortes superiores promovem a previsibilidade, a confiança jurídica e a segurança que a sociedade brasileira tanto anseia nesse momento de incertezas. Desse modo, estamos também pavimentando o caminho para a retomada do desenvolvimento econômico e social do país no pós-pandemia. Senhoras e senhores, as adversidades desafiam a criatividade e a engenhosidade dos homens. Com a pandemia, tivemos mais do que nunca que exercitar a criatividade e alcançar voos de inovação. Instados pelas delicadas circunstâncias que exigem a associação de distanciamento social e de trabalho intenso para responder à alta demanda da sociedade, demos um salto rumo à justiça digital. A pandemia impulsionou a transformação digital que estava em curso no Poder Judiciário já há alguns anos. Graças às tecnologias digitais, garantimos mais do que a continuidade da atividade jurisdicional. Promovemos o incremento da produtividade, da eficiência e da transparência judiciais. As cortes do país seguem funcionando a todo vapor por meio de julgamentos virtuais e de ferramentas digitais que viabilizam o trabalho à distância. No Supremo Tribunal Federal, a ampliação dos julgamentos virtuais, que existem desde 2007, permitiu que de 12 de março ao dia 1º de julho, o Supremo julgasse 6.927 processos colegiadamente. 1.801 deles no plenário maior, 2.834 na primeira turma e 2.280 na segunda turma. No chamado plenário virtual, os julgamentos ocorrem com a máxima transparência, publicidade e observância das garantias da ampla defesa e do contraditório, como deve ser no Estado democrático de direito. Os julgamentos do plenário e das turmas por videoconferência, todos transmitidos ao vivo pela televisão, pela rádio e pela internet, estão garantindo a continuidade do debate público e transparente das grandes questões constitucionais do país. Esses avanços demonstram o compromisso do Supremo Tribunal Federal com a colegialidade, com a eficiência, com a transparência, com a publicidade e com as garantias do processo. Demonstram também o compromisso do Poder Judiciário brasileiro com uma prestação judicional efetiva, contínua e cada vez mais próxima do cidadão. Como eu tenho dito e reiterado, não há Poder Judiciário no mundo que julgue tanto quanto o brasileiro. O Conselho Nacional de Justiça, nesse difícil momento de pandemia, trabalhou e vem trabalhando proficuamente também nas orientações necessárias, sempre ouvindo as funções essenciais da Justiça, com a participação do Ministério Público, com a participação da advocacia pública, da advocacia privada, da defensoria pública e das associações dos vários ramos da magistratura brasileira. Nesse sentido, estamos enfrentando esse momento difícil, mantendo a produtividade, em muitos casos aumentando a produtividade e solucionando graves problemas e pacificando a sociedade brasileira. É fundamental defender o Poder Judiciário e reiterar a sua importância para o progresso do país e o avanço da democracia. O Anuário da Justiça anualmente presta tributo ao Poder Judiciário brasileiro, divulgando seus principais julgamentos e a produtividade dos nossos tribunais. Essa publicação contribui de forma decisiva para o conhecimento público e a defesa do Judiciário, bem como para o aprimoramento das nossas instituições judiciais. Parabenizo na pessoa do Dr. Márcio Chaer, o consultor jurídico, por mais essa grande realização. Parabenizo também, na pessoa da doutora Celita Procópio, a Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, pela parceria histórica com o Conjur,
desde o início em prol da realização dessa tão importante publicação para a transparência do Judiciário brasileiro. Muito obrigado, muito sucesso, muitos anos ao Anuário da Justiça. Na sequência, assistiremos breves depoimentos de autoridades sobre o Anuário da Justiça Brasil. O Anuário de Justiça é um periódico muito importante porque ele confere a todos os partícipes da arena judicial as ideologias, a personalidade e o conteúdo dos julgados. A verdade é que ele procura demonstrar que juízes e tribunais consagram as suas vidas para fazer aquilo que é o bem da população, justiça acima de tudo. O lançamento do Anuário da Justiça é um momento especial para o Poder Judiciário brasileiro. Ele é editado pela tradicional revista Consultor Jurídico, tendo-se transformado em um repositório indispensável de dados e informações sobre o funcionamento dos tribunais superiores brasileiros. O ano de 2020 é, sem sombra de dúvidas, um ano peculiar. A pandemia da Covid-19 veio para consolidar mudanças que já estavam em curso no Poder Judiciário. Assim, se vários setores do Estado estão tendo que se adaptar com o funcionamento remoto e com a internet, é com alegria que constatamos que a passagem da informatização judicial no Brasil foi, em larga medida, bem-sucedida. A prestação jurisdicional vem sendo ofertada com eficiência e diligência, na medida das possibilidades impostas pela situação de calamidade pública. A Corregedoria Nacional de Justiça vem cumprindo seu dever diuturno de encaminhar com celeridade e diligência as demandas que lhe são impostas, além das dezenas de verificações presenciais feitas ao longo desta gestão, repetindo a boa prática firmada de inspecionar presencialmente, a Corregedoria realizou inspeções virtuais e deu andamento eletrônico aos milhares de feitos de sua competência. A situação digital nunca foi um caminho de emergência para o Poder Judiciário brasileiro. Ela sempre foi um objetivo que esteve no horizonte dos seus membros. O ano de 2020 provou várias escolhas do passado que estavam corretas. Modernizar significa olhar o futuro com respeito ao passado. É possível conciliar as boas tradições com a dinâmica ágil. O mundo do futuro está acontecendo agora. Ele veio mais rápido do que esperávamos, porém, esse futuro que se apresentou não surpreendeu os gestores de dezenas de milhares de órgãos que compõem o sistema judiciário nacional. São testemunhos dos esforços dos magistrados e servidores, seja no Superior Tribunal de Justiça, seja no Conselho Nacional. A informatização sempre esteve presente como um caminho necessário e facilitador para o melhor funcionamento do Poder Judiciário. O ano de 2020 tem sido marcado por muito trabalho e também por muita superação. O Anuário da Justiça de 2020 diagnostica os desafios e apresenta informações e dados sobre o futuro do Poder Judiciário. O Brasil e o mundo vai superar os desafios que se impõem à humanidade, e o Poder Judiciário será um dos suportes dessa superação. Tenho fé nos juízes, acredito na magistratura brasileira. Caminharemos sempre juntos e unidos pelo Brasil. A pandemia vai passar. Deus está no controle do tempo. E vamos ultrapassar a pandemia. E vamos nos unir com mais amor, com mais solidariedade e com mais amor às pessoas e à dignidade humana. Magistratura forte, cidadania respeitada. Cumprimento o consultor jurídico e sua equipe, na pessoa do diretor Márcio Chaer, pelo lançamento do Anuário da Justiça Brasil 2020. Publicação exitosa
e que tem se revelado, desde a sua primeira edição, em 2007, instrumento importante de divulgação à sociedade do retrato do Poder Judiciário, no caso presente, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores da República, do perfil dos magistrados, dos casos julgados, dos temas recorrentes e relevantes, e aspectos que, em cada momento, se revelam de interesse. E a importância da publicação, ela se identifica em contexto de transparência e alcança a comunidade jurídica, que nela encontra material para estudar e compreender direções e até mudanças na jurisprudência e a consolidação de modelos interpretativos. O material organizado pelo anuário permite, como diria Ronald Dworkin, a construção de um romance em cadeia, apresentando utilidade como memória de cada tempo e farol para o amanhã. O anuário é também ferramenta que registra as metamorfoses da sociedade e da comunidade jurídica e que repercutem no Poder Judiciário, que precisou se adaptar, como vem ocorrendo nestes tempos de pandemia, a novas formas de prestação jurisdicional por meio do trabalho remoto, em parceria com a advocacia e o Ministério Público, preservando a atividade jurisdicional com responsabilidade, com segurança, valendo-se, para tanto, da tecnologia e do processo judicial eletrônico dela consequente, que nos fornecem ferramentas, né, para evoluir e, assim, aproximar o Poder Judiciário da sociedade. O Tribunal Superior do Trabalho adotou uma série de medidas para o enfrentamento do novo coronavírus. Foram editados atos no âmbito do TST, no âmbito da Justiça do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para estabelecer o trabalho remoto e para manter de forma presencial a prestação dos serviços essenciais de forma limitada ao pessoal estritamente necessário. E a pandemia da Covid-19 trouxe desafios nunca antes imaginados. Porém, apesar da turbulência que todo o mundo vive e o Poder Judiciário e a sociedade enfrentam, a Justiça do Trabalho tem aperfeiçoado a forma de oferecer a prestação jurisdicional por meio de sessões e audiências telepresenciais, por meio da mediação, inclusive pré-processual, e da conciliação, com eficiência e celeridade. Todos os dias, as inovações tecnológicas possibilitam mudanças e exigem aperfeiçoamentos. A terra firme já não é mais o axioma do século XXI, marcado por uma realidade disruptiva e em constante transformação. Assim, mais do que nunca, é preciso aprender, inovar e renovar. Parabéns, sucesso, muito obrigada. Queria cumprimentar o Márcio Chaer e a equipe do Consultor Jurídico pelo lançamento desse Anuário da Justiça 2020, por videoconferência esse ano, sem coquetel e sem show, como a vida tem sido, mas tudo vai passar. O Consultor Jurídico, o Conjur, que foi pioneiro entre os sites jurídicos, e o Anuário da Justiça, que foi igualmente pioneiro em informações internas sobre o Poder Judiciário, uma contribuição valiosa. Eu me lembro no tempo em que eu era advogado, quando começou a sair o Anuário da Justiça, e prestava um serviço valioso para que nós pudéssemos conhecer os ministros dos tribunais superiores e depois os desembargadores. Gostaria de dizer que eu ficava mais à vontade no tempo que eu era advogado e, portanto, eu via os outros serem retratados. Hoje em dia, eu deixei de ser estilingue e passei a ser vidraça. Eu me lembro que quando a Mafalda do Quino completou 10 anos, a Mafalda que talvez seja
uma das mais inspiradas histórias em quadrinhos de todos os tempos, perguntaram para o Quino o que ele achava da Mafalda. E ele respondeu: isso não é importante. Eu gostaria de saber o que a Mafalda acha de mim. Portanto, eu hoje em dia ando preocupado em saber o que o Anuário da Justiça está falando de mim. Mas a verdade é que é uma equipe sempre talentosa, qualificada e ética. Parabéns pelo trabalho. Um abraço grande. É com muita honra e satisfação que participo dessa cerimônia de lançamento do Anuário da Justiça 2020, organizado pelo Conjur, importante veículo de informação especializado em direito e justiça em nosso país. Participação virtual, à distância, da forma que se tornou o novo normal nesses tempos de pandemia. Tempos desafiadores, é verdade, que nos forçaram a repensar nossa organização como sociedade e a revisitar certos valores e prioridades como seres humanos. Certamente não sairemos iguais dessa crise humanitária. Dentro desse contexto de distanciamento social, o serviço público se viu impelido a encontrar soluções urgentes e diferenciadas para continuar a prestar atendimento à população que, mais do que nunca, tem necessidade da presença do Estado. No Poder Judiciário, claro, não foi diferente. E já que sou oriundo da Marinha, peço licença para usar uma frase muito comum nas lides navais: mar calmo nunca fez bom marinheiro. E nesse mar turbulento, o Poder Judiciário tem mantido o seu protagonismo no sentido de assegurar direitos aos cidadãos desse país. E nós, aqui na nossa Justiça Militar da União, ainda no mês de março, estabelecemos um cronograma de planejamento. E hoje, no STM, realizamos todas as sessões de julgamento de modo virtual e por videoconferência, com transmissão ao vivo pela internet, assegurando a transparência e a participação a todas as partes dos processos. Em respeito às normas do distanciamento social e visando preservar a saúde dos magistrados e servidores, adotamos o trabalho remoto, o que não tem causado nenhum prejuízo ao andamento das atividades, seja administrativa, seja judicantes. Também na nossa primeira instância, a mesma realidade tem sido replicada. E nesse quadro de anormalidades e soluções criativas, chegamos até hoje, onde com muita satisfação cumprimos o agradável ritual a que nos acostumamos nos últimos anos, o lançamento do nosso Anuário da Justiça. Anuário que nos permite sentir e identificar o pensamento dos nossos magistrados sobre os mais diferentes temas afetam as nossas justiças. Anuário que é importante ferramenta para os operadores do direito e demonstra a transparência e independência do Poder Judiciário, sempre necessárias e ainda mais essenciais nesses tempos de incerteza. Assim, em nome de todos os ministros do Superior Tribunal Militar, dos nossos juízes federais e dos nossos servidores, cumprimentamos a equipe do Conjur, que trabalhou diretamente na elaboração desta revista e que manteve a publicação nos mesmos padrões de qualidade dos anos anteriores, apesar de todas as dificuldades inerentes à pandemia que ainda vivemos. Parabéns e vida longa ao nosso Anuário da Justiça. Cumprimento a todas e a todos, cumprimento a todos os operadores do direito que têm no Conjur, no consultor jurídico, dirigido por Márcio Chaé, uma importante ferramenta de trabalho, um importante veículo de comunicação que, além de informar, também forma conhecimento disponível para todos aqueles que militam na seara jurídica. E neste momento em que comemoramos mais um anuário desse importante veículo de comunicação especializado, o Conjur, quero te falar um pouco da instituição que tenho a honra de ocupar o cargo de direção de Procurador-Geral da República. É praticamente impossível descrever as grandes vitórias que o Ministério Público Federal
e o Ministério Público brasileiro como um todo trouxe para a sociedade brasileira e mesmo em defesa do Estado brasileiro, nesses 30 anos de Constituição Federal. E isso vem sendo feito cotidianamente por valorosos homens e valorosas mulheres que dedicam suas vidas, muitas vezes com sacrifícios pessoais e familiares, para que a defesa da liberdade, a defesa de direitos e garantias fundamentais se faça em diferentes e distantes rincões em todo o país. Foi assim que milhões de brasileiros tiveram garantida a defesa do meio ambiente. E com o passar dos anos, podemos avançar para uma defesa do meio ambiente com desenvolvimento sustentável, que é a meta que buscamos atingir. Nesses tempos de Covid, o Ministério Público brasileiro tem empenhado todos os esforços. A Procuradoria-Geral da República, junto com o Conselho Nacional do Ministério Público, tem mobilizado promotores, promotoras, procuradores, procuradoras, para integrar toda a sociedade ao Estado brasileiro nessa grande luta em defesa da saúde, de melhores condições sanitárias para enfrentar esta pandemia. E assim, o Ministério Público tem feito a sua jornada em defesa de consumidores, das minorias, das maiorias subrepresentadas, como as mulheres, os negros, também das minorias propriamente ditas, como os indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais. O seu trabalho atinge desde a infância aos idosos, também na defesa da mulher nos casos de violência doméstica, sem se falar nas questões de gênero, cujo cuidado o Ministério Público brasileiro tem se dedicado como um todo. Garantir liberdade de expressão como o primeiro valor da sociedade democrática, do Estado democrático de direito, tem sido um grande valor para o Ministério Público. É assim que nós, brasileiros, vamos construindo um modelo moderno, contemporâneo, que alcança tanto o poder político como o poder econômico. Tudo no contexto do cumprimento da Constituição e das leis do país. Este é o caminho do meio, cumprir a Constituição, cumprir a vontade da soberania que fez com que nós tivéssemos e tenhamos uma ordem jurídica moderna, capaz de nos propiciar paz e harmonia sociais. Mas, quantas vezes o Ministério Público, tendo que optar entre o direito e a justiça, fê-lo preferindo a justiça. Muitas vezes logrou êxito construindo e constituindo novos paradigmas de justiça. Outras vezes, como é natural na democracia, apresentando um novo ver, uma nova visão de mundo, um novo modus de viver. Mas sempre esse Ministério Público em defesa dos vulneráveis, em defesa das comunidades mais carentes. É assim que nós temos caminhado pós-88, cada dia mais empenhados no combate à corrupção. O combate à corrupção com a compreensão de ser uma política do Estado brasileiro. Combate à corrupção forte, permanente, com procuradores, procuradoras, promotores e promotoras, cada dia mais qualificados, valendo-se de informações técnicas, científicas, com o rigor acadêmico, para que não permitamos que haja nulidades processuais. E assim, o Ministério Público brasileiro tem caminhado
para que o Estado brasileiro tenha, nessa carreira de Estado, um viés, um marco forte, o pilar da defesa que lhe foi confiada pelos constituintes de 88. Nesta comemoração do anuário, fica aqui o meu abraço a todos que fazem do Conjur este importante veículo de comunicação especializado para os operadores do direito. Viva a Constituição de 88, viva o direito, viva a justiça, viva o Ministério Público Brasileiro. Obrigado a todos. Eu quero parabenizar a equipe do Conjur, o nosso querido Márcio Chaer, por mais um ano do Anuário da Justiça. A radiografia mais profunda do nosso poder judiciário é indispensável nesse momento de reconstrução. Passada a crise agora da pandemia, tomara que até o final do ano, a advocacia, o judiciário, o Ministério Público jogarão um papel absolutamente indispensável na reconstrução do nosso país, das relações jurídicas, e o anuário é um instrumento importantíssimo nessa caminhada. Parabéns ao Conjur pela seriedade com que realiza esse trabalho, pelos anos e pelo sucesso desse trabalho, que no Brasil é sempre difícil, a perenidade de um trabalho bem realizado e a certeza da indispensabilidade do anuário para todos nós da área jurídica. Eu queria celebrar mais um Anuário da Justiça. É uma publicação já tradicional, uma publicação onde o meio jurídico se encontra, uma publicação onde a sociedade pode conhecer o meio jurídico e, por isso mesmo, ajuda muito na transparência, no conhecimento, na clareza de coisas e realmente é um trabalho que prima pela qualidade e, por isso mesmo, é admirado e esperado ano após ano. Fico muito contente de poder registrar essas minhas palavras e desejar um ótimo lançamento para mais um Anuário da Justiça. Muito obrigado. Olá, eu quero inicialmente parabenizar o Conjur pelo lançamento do anuário, dizer que é uma satisfação poder estar mais uma vez representando a Defensoria Pública da União nesse grandioso evento do lançamento desse retrato da justiça e do sistema de justiça. Quero parabenizar o consultor jurídico na pessoa do nosso querido diretor, Dr. Márcio Chaer, e fazer um registro que o presente anuário ele traz a novidade, e o Conjur sempre se renovando, a novidade de analisar o sistema de justiça durante a pandemia do Covid-19. Foi um desafio para todas as instituições, para a justiça em si, para os tribunais superiores e para as funções essenciais da justiça, lidar com a ferramenta e com a necessidade de fazer justiça diante da pandemia. No âmbito da Defensoria Pública, nós ainda com um desafio de permanentemente atender pessoas, as pessoas vulnerabilizadas, pessoas que se tornaram num conjunto, se engrandeceu o conjunto desses vulneráveis por conta da pandemia e da dificuldade de trabalho, enfim. Nós tivemos dentro da Defensoria Pública um envolvimento bastante intenso com a judicialização que se deu por conta do auxílio financeiro emergencial e certamente a revista vai poder trazer no anuário todos esses desafios e com o brilhantismo que lhe é peculiar, auxiliar os seus leitores, enfim, para poder mostrar um novo sistema de justiça que se desenvolve a partir das dificuldades que vivemos no presente. Meus parabéns ao consultor jurídico, um grande abraço a todos, felicitações. Anuário jurídico, ou anuário do judiciário, é algo que a comunidade acadêmica, a comunidade do direito aguarda todos os anos. E neste ano de 2020 tem um título sugestivo: Justiça acima de tudo. E a justiça, o que é? Segundo os antigos, dá a cada um o que é seu.
O anuário versa os diversos segmentos que atuam na área da entrega da prestação jurisdicional. E este ano nós temos na capa a referência aos tribunais superiores. A referência também, claro, ao órgão de cúpula do judiciário, que é o Supremo, última trincheira da cidadania. Está de parabéns o anuário, está de parabéns o consultor jurídico. É com grande prazer que eu participo desta celebração pelo lançamento da edição 2020 do Anuário da Justiça do Brasil. Essa publicação, que já se tornou consolidada no cenário jurídico brasileiro, tem uma contribuição muito longa, mais de uma década, para o conhecimento do Poder Judiciário, para dar publicidade ao Poder Judiciário do Brasil e, mais do que isso, ao sistema de justiça do país. Uma vez que, além de traçar um perfil, fazer um retrato dos tribunais superiores, o anuário também dedica algumas de suas páginas ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, ao Conselho Nacional do Ministério Público, permitindo, assim, um diagnóstico muito importante sobre o funcionamento dessas instituições, sobre a contribuição que tem sido dada por esses órgãos, especialmente pelo Poder Judiciário ao país, pelos avanços nos últimos anos, pelos desafios enfrentados, pelas grandes dificuldades em lidar com temas tão intrincados que incomodam a coletividade na tutela de direitos individuais ou na defesa de direitos coletivos, na solução de questões dos cidadãos isoladamente considerados, mas também das grandes questões nacionais. Agradecemos a todos por terem acompanhado a solenidade de lançamento do 14º Anuário da Justiça Brasil. A versão digital do Anuário da Justiça pode ser acessada pelo site anuario.conjur.com.br ou pelo aplicativo Anuário da Justiça, na Apple Store e na Play Store. Com a devida autorização, declaro encerrada esta solenidade. Tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado. E a seguir, os destaques da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Não saia daí, é depois do intervalo. Quando se fala em força normativa da Constituição, o objetivo é se dar à norma constitucional a máxima efetividade possível. Além disso, a norma constitucional não deve apenas retratar a realidade fática de um determinado Estado ou nação, mas sim deve atuar para conformar essa realidade, de modo a dar concretude e substância aos desígnios do legislador constituinte. Em sessão administrativa, o Supremo Tribunal Federal aprovou a proposta orçamentária da Corte para o ano que vem. Os ministros também aprovaram um texto sobre a retirada de ministro que estiver prestes a se aposentar do sorteio de processos. O presidente do Supremo Tribunal Federal disse que a proposta foi elaborada em conjunto com o ministro Luiz Fux, que assume a presidência do STF no mês que vem. O texto levou em conta um levantamento realizado junto a todas as unidades do tribunal. Dias Toffoli afirmou que foi necessário cortar 76 milhões de reais da proposta orçamentária. Com isso, o valor total ficou em 712 milhões 462 mil reais. Resultado que, conforme o projeto, traz a correção de índices inflacionários. É mera aplicação de índice inflacionário sobre o orçamento de 2020. Prática que tem sido adotada desde a implantação do teto constitucional de despesas. A proposta orçamentária prevê a divisão dos recursos em 4 partes: pessoal e encargos sociais, outros custeios e capital, despesas financeiras e benefícios. Com aprovação na sessão administrativa, a proposta orçamentária do STF será encaminhada ao Executivo Federal para a inclusão no projeto de lei orçamentária anual. O ministro Luiz Fux disse que, na qualidade de futuro presidente do STF, conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que, segundo Fux, colocou a equipe econômica à disposição do STF e do Conselho Nacional de Justiça para eventual suplementação na proposta orçamentária. O ministro da Fazenda nos deu a palavra de nos encontrarmos e estabelecermos alguns itens que eventualmente vamos precisar suplementar, e ele se colocou à nossa disposição.
O plenário também aprovou nesta quarta-feira o texto sobre a retirada de ministros que estão prestes a se aposentar do sorteio de processos da Corte. Segundo a decisão do plenário, o ministro que estiver próximo da aposentadoria ficará de fora da distribuição de processos 60 dias antes. Aplicando-se a mesma regra e o mesmo limite de tempo, aquele que requerer aposentadoria antecipada, ou seja, a voluntária, compensando-se a distribuição em caso de desistência. No período que anteceder a aposentadoria, o ministro receberá somente os processos destinados a ele, em virtude de um tema anterior que já estava sob responsabilidade do magistrado. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou hoje o julgamento sobre a aplicação de índices de correção monetária de créditos trabalhistas. Confira os detalhes na reportagem de Marta Ferreira. Taxa referencial ou índice nacional de preços ao consumidor amplo especial. Qual deve ser utilizado para a correção monetária de créditos trabalhistas decorrentes de condenação judicial e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho? Em 2017, a reforma trabalhista fixou a TR como índice, mas os tribunais do trabalho continuaram decidindo no sentido contrário. Para os advogados de empresas, o IPCA onera as companhias, ainda mais no meio de uma crise econômica. Já advogados de trabalhadores argumentam que a TR não é capaz de atualizar o valor da moeda, porque o crescimento é igual ou próximo a zero há anos. Por isso, usar esse índice afrontaria o direito constitucional à propriedade. No fim de junho, o ministro Gilmar Mendes, relator da matéria aqui no Supremo, determinou liminarmente a suspensão do julgamento de todos os processos em curso na Justiça do Trabalho em que se discuta o índice de correção até decisão no STF. A discussão voltou ao plenário nessa tarde. São 4 ações. 2 ADCs, ajuizadas respectivamente pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, a CONCIF, e pela Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação, a CONTIC, e outras 2 ADIs propostas pela ANAMATRA. A ANAMATRA requereu a determinação de inclusão dos processos na pauta de julgamento por videoconferência do mês de agosto próximo, ou, não sendo possível, o deferimento de medida cautelar para suspender a aplicação da TR na atualização monetária dos créditos trabalhistas, de modo a permitir aos juízes trabalhistas a aplicação do IPCA-E. Depois da leitura do relatório pelo ministro Gilmar Mendes, tiveram início as sustentações orais. Os primeiros foram os advogados da CONCIF e da CONTIC, confederações autoras das ações declaratórias de constitucionalidade. No final do dia, o que está em discussão não é apenas a TR, mas aquilo que os economistas chamam de taxa interna de retorno desse crédito trabalhista. No final do dia, o legislador não examinou esse fenômeno de forma decomposta. O que importa para o legislador, o que importa para o credor e o que importa para o devedor é quanto se paga e quanto se recebe. Um outro ponto, e esse é de máxima importância ressaltar, que um dos argumentos principais para que a Corte tenha declarado a inconstitucionalidade da aplicação da TR naquela hipótese foi justamente o princípio da isonomia, né? A Corte não admitiu que, no que toca aos créditos de natureza tributária, constituídos favoravelmente em favor da Fazenda Pública, se aplicassem critérios de reajustes mais generosos. Depois, a sustentação oral foi feita pelo advogado da ANAMATRA, que propôs as 2 ADIs. Da parte que toca ao depósito recursal, senhores ministros, que passou a ter natureza de depósito judicial, há uma decisão recentíssima dessa Corte, proferida na ADI número 5042, reconhecendo que a utilização dos depósitos judiciais em favor do Poder Executivo ou Judiciário, ainda que diante da promessa legal de reposição da sua integralidade, constituiria uma violação ao direito de propriedade das partes envolvidas no processo. O último a fazer a sustentação oral foi o advogado-geral da União, que disse que as leis não se presumem constitucionais, mas são constitucionais até que seja declarado o contrário. Em síntese, a TR existe há mais de 30 anos e nenhum julgado do Supremo Tribunal Federal veio a questioná-la em si mesma na sua constitucionalidade. As questões que se colocaram ao longo do tempo eram sobre circunstâncias ou aplicações específicas da TR, não contra a TR.
não me parece próprio colocar em dúvida a constitucionalidade da TR, como pretensamente atentatória, como se pretensamente atentatória fosse ao direito de propriedade. Em face de todo o exposto, a União roga a este Supremo Tribunal Federal sejam julgadas improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade apregoadas e procedentes as ações declaratórias de constitucionalidade em causa. E, a bem da segurança jurídica, rogo a vossas excelências, tanto quanto possível, a imediata continuidade do julgamento das ações diretas apregoadas, uma vez que, sim, estamos diante de uma situação que causa muita preocupação a todos os envolvidos e, como foi dito por alguém que me antecedeu, decidindo o egresso Supremo Tribunal Federal, num sentido ou no outro, o que nós teremos é segurança jurídica e ela urge na situação. O julgamento foi suspenso e será retomado no dia 26 de agosto. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, determinou a prorrogação até 20 de setembro da suspensão dos prazos de processos físicos na Corte. O objetivo da medida é reduzir a circulação de pessoas no Supremo e manter as medidas de distanciamento social e de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. E nesta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral realiza mais uma sessão plenária. Os destaques com o repórter Henrique Amaral. Na sessão administrativa, os ministros devem analisar um processo que diz respeito ao cálculo do percentual do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que cada partido político vai ter direito nas eleições municipais de 2020. Já na sessão jurisdicional, o plenário deve continuar a julgar um recurso do Ministério Público Eleitoral contra Valdirene Tavares dos Santos, eleita em 2016 vereadora pela cidade goiana de Lusiânia. O Ministério Público quer que Valdirene tenha um mandato cassado por abuso do poder religioso. Isso porque, durante a campanha de 2016, ela teria utilizado uma reunião religiosa para pedir votos. Na sessão de quinta-feira, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto deve apresentar o voto vista sobre esse caso. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, instaurou pedido de providências para apuração pela Corregedoria de Justiça do Paraná de suposta prática racista em uma sentença da Primeira Vara Criminal de Curitiba. A juíza da Primeira Vara Criminal de Curitiba, Inês Zarpelon, condenou Natan Vieira da Paz a 14 anos e 2 meses de prisão por furto e organização criminosa. Na sentença, a juíza escreveu sobre o condenado. Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta. Os delitos e seu comportamento, juntamente com os demais, causavam desassossego e a desesperança da população. O caso veio a público com a advogada de Natan numa rede social. A advogada escreveu: o Poder Judiciário tem o dever de não somente aplicar a lei, mas também, através de seus julgados, reduzir as desigualdades sociais e raciais. Ou seja, atenuar as injustiças, mas jamais produzi-las. A Associação dos Magistrados do Paraná publicou esta nota de esclarecimento da juíza Inês Zarpelon. A juíza afirma que em nenhum momento a cor foi utilizada como fator para concluir que o acusado pertence a uma organização criminosa. E reafirmou que a cor da pele de um ser humano jamais serviu ou servirá de argumento ou fundamento para a tomada de decisões judiciais. Os órgãos de fiscalização do Judiciário reagiram. O Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, pediu que a Corregedoria do Paraná apure os fatos. A Corregedoria informou que já abriu um procedimento administrativo. A Ordem dos Advogados do Brasil também encaminhou um pedido de providências ao Ministério Público Estadual para investigar a conduta da juíza. Quando um juiz profere uma sentença, na dosimetria da pena existem critérios que ele deve considerar. E cor e raça não são critérios que o magistrado ou a magistrada possam utilizar. As audiências em processos de atos infracionais praticados por adolescentes em conflitos com a lei podem ser feitas por videoconferência. A resolução do Conselho Nacional de Justiça visa proteger a saúde de todos os envolvidos no procedimento durante a pandemia.
A proposta foi elaborada pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas do CNJ. O objetivo é garantir atendimento jurídico e também preservar a saúde de magistrados, agentes públicos, advogados, adolescentes, pais e responsáveis nessa época de pandemia do novo coronavírus. A resolução permite que os tribunais realizem audiências virtuais nos casos em que não é possível a presencial por meio de plataforma disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça ou ferramenta similar. Determina ainda que todos os atos respeitem a garantia de ampla defesa, a presunção de inocência e a participação do adolescente juntamente com os pais ou responsáveis na audiência de apresentação até a instrução e a execução da medida socioeducativa. Tudo com segurança de informação e conexão garantidos pela Justiça. A Advocacia Geral da União fechou acordo para incluir nome social na carteira de trabalho. O nome social de pessoas travestis e transexuais vai poder ser usado agora também na carteira de trabalho. A AGU intermediou um acordo entre a Secretaria de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia e a Defensoria Pública da União. A ação estava correndo na Justiça Federal de Roraima a pedido da Defensoria Pública, que queria que a União incluísse o nome social do cidadão na carteira de trabalho toda vez que fosse solicitado. Dessa forma, a Secretaria de Trabalho e Previdência firmou um acordo com a Defensoria Pública através da Procuradoria Regional para que seja implementada a medida em 180 dias, não só em Roraima, mas em todo o país. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.